Opa, tudo certinho com você? Mais um vídeo Arqueólogo Musical, canal de curiosidades musicais. Mais um agora pra você. Quem fala aqui é o Basílio. Se gostar, peço que possa se inscrever, dar uma força pro canal e compartilhar. Quem foram os primeiros rivais dos Beatles? Foram eles aqui, ó. Ó, Rolling Stones. Não, não foi. Não foram. Primeiro disco dos Beatles, ó. 63, fevereiro de 63, pela Parlophone, já chegaram arrebentando. Um primeiro disco, um disco de estreia, já é uma verdadeira coletânea. E o que acontece? Arrebentaram. Aí foram lançando já outros discos. Veio o If the Beatles, a Hard Day's Night, os caras foram arrebentando. Mas paralelamente a isso, não foram os Rolling Stones que seguiram com uma espécie de rivalidade lá na Inglaterra. Sabe quem foi? Foi a banda Dave Clark Five. Uma banda formada pelo Dave Clark, que depois de algumas bandas no finalzinho dos anos 50 que ele participou, ele como baterista, ele decidiu formar sua própria banda, colocou o nome dele na banda. Aí um detalhe curioso, tem todo um enredo. Formou no começo dos anos 60 uma banda com o nome dele mesmo, um quinteto, mas o cara, ele mesmo era o empresário da banda, ele pagava salários para os membros, 75% do que faturava, de acordo com o que eu li, ia para ele mesmo. O cara era uma cobra. E, e nem baterista as gravações de estúdio, nem era ele que tocava. Mas uma vaidade total. Só saía ele nas capas de disco, nas publicidades da época, você pode ver. Ele é uma vaidade total. E a banda fez um sucesso muito grande entre 63, 64 e 65. Foram os primeiros rivais dos Beatles de verdade. O David Clark Five tem uma curiosidade. Em decorrência de tudo isso que eu te falei, o próprio vocalista, que não foi o David Clark era o baterista. O vocalista foi o Mike Smith, que já é falecido. E eles tinham uma diferença, a banda tinha um, um, se diferenciava dos Beatles, porque tinha um membro que era saxofonista, coisa que nunca teve nos Beatles, né? Aí o que acontece? Nesses anos eles arrebentaram com alguns sucessos. Só tocou no Brasil naquele período. Até quem viveu a época da Jovem Guarda, se perguntar pros tiozinhos de hoje, eles não lembram de David Clark Five. Já Beatles eles conhecem trocentas músicas. E aconteceu que a popularidade deles foi caindo a partir de 65. Também seguindo os passos dos Beatles. Foram fazer carreira depois de 63, 64 lá nos Estados Unidos, assim como os Beatles, se apresentando no famoso programa Ed Sullivan Show. E Rolling Stones também foram os paga-pau dos Beatles também. Só que o que acontece? E como eu estava dizendo, o próprio vocalista Mike Smith, ele não se destacava nessa banda, só saiu o Dave Clark em toda a publicidade. Quem comprou disco na época, lembrando que naquela época muita gente nem televisão tinha, a pessoa ia achar que o vocal principal da banda era o Dave Clark, mas nunca foi o Mike Smith, mas ele não deixava nem o vocalista se destacar. Sempre teve problemas, né? Porque muitas bandas, o vocalista, ele se acha o deus da história. E o que mais teve foi banda com problema com isso. Porque sobe pra cabeça a vaidade do vocalista, todo mundo quer cantar, dá aquela pepineira, né? Neste caso da banda Dave Clark Five, o vocalista foi totalmente apagado. Uma coisa louca, o universo da música é como um mundo, tem de tudo. E aí depois, Beatles é aquilo que o que mais todo mundo sabe, né? With the Beatles, que eu acho meio fraquinho, que foi o segundo. O terceiro, a Hard Day's Night, detona. Veio depois Beatles for Sale, também detonou em 64. Aí veio Help. Aí veio aquele verdinho que sai Michelle, aquelas coisas todas de 65 ainda, né? Aí vamos lá. Rolling Stones, lembrando que para eles assinarem com a gravação, com a gravadora Decca, lembrando que a Decca recusou os Beatles. Só que depois que os Beatles ficaram famosos, lá na Inglaterra, em 63 ainda, a Decca falou, puxa, ninguém fala isso, mas foi o que eu observei. A gravadora falou, puxa, a gente perdeu uma grande coisa, hein? Aí por indicação do George Harrison, de acordo com o que dizem, que os Rolling Stones assinaram com a gravadora e começaram a gravar ainda em 63.
músicas de Chuck Berry e tal, compactos. Aí em 64 que veio o primeiro disco deles, que foi esse aqui, ó. Mas uma banda de quinteto. E lembrando, a toda banda não tem aquela coisa de eu vou lá, eu faço o som, acabou, eu sou o ferradão. Não é isso. Toda banda, o som que você conhece de uma gravadora, de disco, o som que você conhece de uma banda foi totalmente trabalhado para uma forma comercial, para uma forma que o produtor, a gravadora, quis direcionar aquela banda. Isso é batata. O primeiro disco dos Beatles, o Please Please Me, que eu acabei de te apresentar aqui, teve o George Martin e os executivos lá da Parlophone mudaram um monte de músicas que o John Lennon não queria que as gravações ficassem daquele jeito. Tiveram que ficar. Please Please mesmo foi uma. E aí eles gravaram, esse aqui, ó, voltando nos Rolling Stones agora. Aí que eles entram. O Dave Clark teve umas músicas aqui interessantes que eu gosto muito de Because, acho muito bacana aquela música. Ó, Glad All Over fez muito sucesso. Bits and Peace, Over and Over. A Do You Love Me, The Counters, também fez, eles regravaram, também fez muito sucesso. Eles tiveram umas 6 músicas que estouraram mesmo. Se apresentaram inúmeras vezes no Ed Sullivan Show, nesses anos de 64, 65 lá nos Estados Unidos e tal. Só que 65 foi caindo a popularidade deles. Aí a Decca, coisa que ninguém fala, teve uma sacada. Ela tinha perdido os Beatles, né? Falou, peraí, a gente tá com esses caras aqui. Só que Rolling Stones. Só que antes disso não pode esquecer de uma coisa. Lá no comecinho, quando eles foram gravar o primeiro disco, os produtores decidiram tirar o Ian Stewart, que era o 6º membro dos Rolling Stones. Mas como ele tinha um físico que não batia com os outros membros do grupo, aquela coisa de jovens da época, os produtores decidiram tirar ele. Mas ele ficou de boa por trás dos bastidores, produzia arranjos, foi tecladista. Todos os membros dos Rolling Stones tiveram uma enorme... tiveram assim um enorme respeito por ele. Ele trabalhou com eles durante todo o tempo. Faleceu em 1985 de ataque cardíaco. Aí, em 64 veio esse disco já como eu digo, os produtores modelaram os caras e ficaram em quinteto. Aí é aquele quinteto que todo mundo conhece, com Brian Jones e tal, Bill Wyman, o Charlie Watts na bateria, Keith Richards na guitarra, o Brian Jones na guitarra principal, o Jagger nos vocais, ficou assim. Aí eles gravaram esse disco aqui, ó, que tem uns covers, tem música a dupla Jagger e Richards, que também quiseram seguir Lennon e McCartney, também tem essa sacada. O que acontece? Pouca coisa nesse disco, mais cover e quando eles começaram, o princípio da banda foi um rhythm and blues. O Rolling Stones foi um rhythm and blues nesse início de carreira. Aí vieram esses, não, o segundo é esse aqui, ó. Bem legal, mas assim, fraco. E quase não teve músicas daqui que tocou nas rádios. O que tocou aqui foi mais, ó, Times on My Side, que não é deles, mas a gravação com eles ficou clássica. Around and Around, do Chuck Berry, ficou bem legal também. Mas Rhythm and Blues, discos, pra ser sincero, fracos de Rhythm and Blues. E o terceiro veio esse aqui, ó. Aí a Decca falou, pô, peraí, a gente perdeu os Beatles, que tal a gente fazer desses caras aí uns rivais dos Beatles? Vamos falar que eles são aquela besteiraiada de que eles são rebelde, que a tua filha não iria casar com o Rolling Stone. Produto de marketing totalmente, não foi o Rolling Stone que se foram lá, eu sou rebelde, eu sou isso ou aquilo. Totalmente um produto de marketing. Aí, que resultado? Deu muito certo. E aí os caras seguindo composições dos Beatles, aquela coisa, naquela pegada, aí trabalharam o quarto disco, que foi esse aqui, ó. Aí vieram para arrebentar. Aí esse disco aqui realmente estourou. Inclusive fez sucesso até no Brasil, ó. Que foi o que saiu Satisfaction, um mega sucesso mundial. E aqui também tem tem música do Marvin Gaye aqui também. E que mais? Eu gosto aqui de Last Time, é muito boa essa música. Não, esse disco aqui, ó, tem a qualidade das músicas aqui é muito diferente dos 3 anteriores deles.
E aí depois desse vem aquele outro que tem As Tears Goodbye, com orquestra lenta, uma música que fez muito sucesso no Brasil. E tem a outra também, a Crown, desse mesmo disco. O outro disco segue com Under My Thumb e Lady Jane. Lady Jane que fez muito sucesso também no Brasil. Mas enfim, hoje falando de Beatles, o começo de tudo, da invasão britânica, depois como rivais afetando o sucesso comercial deles, Dave Clark Five, aí em 65 que entra eles, os Rolling Stones, com um marketing trabalhado pela década foi muito inteligente. Pô, os caras são famosos lá e são os comportadinhos, vamos fazer um rebelde deles. Vendeu pra chuchu. Mas Rolling Stones sempre estiveram abaixo dos Beatles, goste você ou não. Seguiram os passos dos Beatles, foram para os Estados Unidos fazer no mercado fonográfico de lá também. O Mick Jagger pagava o maior pau pro John Lennon, isso é fato, não tem o que discutir. Então, não que eu gosto deles nos anos 60 e tiveram foi uma banda legal pra caramba. Mas os Beatles foram superiores nos anos 60, não tem o que discutir. E aí o que acontece? O Dave Clark Five, lá nos anos, a partir de 66 pra frente, conforme os Beatles foram entrando naquela fase mais psicodélica, músicas muito mais trabalhadas, até que o McCartney assumiu o comando e tal. E o Dave Clark Five também quis seguir essa onda, ou seja, imitando os Beatles. Mas não fizeram muito sucesso, tiveram um sucesso moderado com aquela música Get Together, que tocou muito no Brasil com Young Bloods. Essa música é de 67. O Dave Clark regravou ela. O Dave Clark, assim como os Beatles também, a banda terminou em 1970. Depois o Dave Clark formou uma nova banda com alguns poucos membros do grupo, mas aí é história. Mas é isso, o cara imperava, o cara pagava salário. Aliás, isso sempre existiu. E outra coisa também que é interessante, é como é que se diz mesmo, caramba? As composições das músicas do Dave Clark Five, coloca lá Dave Clark. E há quem diga que ele nunca compôs nada. Os outros compunham, ele colocava o nome dele lá, ou pagava, ou fazia alguma coisa. Tem muita gente que fala que ele nunca compôs nada, mas um monte de música lá estava com ele. E quando estava ele e algum outro compositor da própria banda, por exemplo, tem Dave Clark e Mike Smith, tem muitas músicas lá que foram compostas, pelo menos foi escrito lá que a canção foi composta pelos dois. Aí com certeza foi escrita pelo outro e ele colocou o nome dele lá também. Olha, isso sempre existiu. O que mais tem gente é esperta, inclusive no mercado da música. Não é só essa área aqui é o quê? Nós estamos falando de pop rock, mas isso pra tudo. Uma banda que eu gosto pra caramba, os Beach Boys. Agora nós estamos deixando a Inglaterra e indo lá pros Estados Unidos. O Brian Jones é idolatrado. Brian Jones e Rolling Stones. Brian Wilson. Ele compôs um monte de músicas com outros membros da banda, passou a perna nos caras e colocou ele sozinho como compositor. Um monte de gente fez isso. Na música sertaneja, um monte. Tem também dupla que segue a mesma linha do que o Dave Clark Five fez lá trocentos anos atrás. Um é dono da dupla, tanto é que vai trocando. O nome segue o mesmo da dupla, mas troca. Então assim, não é só questão de música lá nos anos 60, pop, rock, vários estilos. É gente que coloca o nome numa composição que ele nem compôs. Tem também, olha uma coisa interessante. O cara é famoso, aí aparece um compositor com uma certa música, ele fala, ó, eu gravo, mas você coloca meu nome e o teu na gravação pra dizer que nós dois, foi a gente que compôs essa música. Aí eu gravo. Ele é famoso e o compositor tá precisando de fama, tá precisando se destacar, tá precisando sobreviver, fala, tá bom, eu aceito. Desconfie desses cantores que têm trocentas composições que foram eles que compuseram as músicas. Muitas não foram. Aquele teu ídolo que você fala, nossa, ele escreveu essa música linda, por trás não foi ele nada. Muitas vezes, não estou falando todas. Muito bem, falando outra coisa de Rolling Stones também que é interessante, deixa eu só tomar minha aguinha aqui. Rolling Stones no Brasil
Eu sou jornalista e gosto de pesquisar bastante a respeito, né? De diferentes estilos musicais também. Rolling Stones do Brasil, eles são mais lembrados pelo próprio nome do que pelas músicas. Você acredita numa coisa dessa? Olha só, o Dave Clark fez sucesso no Brasil naquele período e sumiu, ninguém mais fala. Rolling Stones, qualquer um que você falar, até uma pessoa que viveu a época, vai saber, o nome é forte. Mas olha só, quantas músicas eles tiveram no Brasil, principalmente na década de 60? Foram três músicas de destaque só. Foi Satisfaction e as duas lentas, As Tears Goodbye, de 66, 65, 66 e de 66 também Lady Jane, que até saiu na gravação dos Incríveis, né? Incríveis. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Aí ele cita lá, a banda cita lá como é que é? Cantava Helping Ticket to Ride and Lady Jane ou Yesterday. Quer dizer, já citou três músicas dos Beatles e uma só dos Rolling Stones. Lady Jane. Ó, nos anos 60 eles tiveram três músicas de destaque mesmo, se eu não estou enganado. Tiveram muita coisa legal. Eu gosto bastante do material deles na fase Brian Jones. Mas é para quem gosta do estilo e compra disco, pesquisa. Mas estou falando a nível de povão. A nível de povão, Beatles foram super conhecidos e tiveram um repertório enorme, parece um Roberto Carlos da vida. Rolling Stones dos anos 60 no Brasil foram três músicas. Satisfaction, como eu citei, As Tears Goodbye, foi até gravada também pela Nara Leão. Aí tiveram Lady Jane. E eles tiveram outras músicas que foram tocadas no Brasil em rádios especializadas de rock. Mas não é isso que eu estou falando a nível de povão. Por exemplo, qualquer um que conhece Twist and Shout, Yesterday, And I Love Her, então nem se fala, né? É curioso aí, And I Love Her, sabe por quê? Nenhum show dos Beatles na época ao vivo de 64 eles tocaram essa música. Eu nunca entendi isso não, achei esquisito. Mas enfim, é um clássico. Rolling Stones é pouca coisa. Aí tiveram outras músicas na década de 60, eu achei que a década de 60, 70 aliás, eu achei que eles ficaram uma banda mais divertida. Eu acho que o repertório que eu gosto mais deles mesmo é nos anos 60, a fase Brian Jones. Aí dos anos 80 eles tiveram Hard Woman lá com o Mick Jagger em carreira solo, tocou bastante no Brasil, até aí tudo bem, Hard Woman tocou bastante. Mas Rolling Stones eles são lembrados mais pela marca, não tanto pelas canções. Pode acreditar em mim. Diferente dos Beatles, tiveram trocentas músicas, como um Roberto Carlos também da vida, um Elvis, teve música pra chuchu aqui no Brasil também, né? Mas enfim, e agora vamos. Isso aqui é um conceito básico. Aí ó, vamos lá, ó. Outras bandas que seguiram naquela primeira fase, em 63 pra frente, ó, uma banda que eu acho fantástica, que o John Lennon falava que, eu acho eles meio comum, que nem todo mundo, mas eu nunca achei não. Esses caras aqui, ó, The Hollies, os caras tiveram um repertório fantástico. É o Alan Clark no vocal, o Nash foi muito conhecido. E aí tivemos, ó, Hollies, que mais? Herman's Hermits, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre eles também. Tiveram um sucesso muito grande do Brasil, com poucas músicas, que foi, mais precisamente, No Milk Today, There's a Kind of Rush, com uma orquestra por trás, bem bacana. Sobre Rolling Stones, voltando ao assunto aqui, olha só, quando os Rolling Stones começaram, antes daquela produto de marketing que eu te falei aqui, da Decca, eles eram um quinteto rhythm and blues, e quem seguia essa linha também, além do Yardbirds, aquele que teve o vocalista que nos anos 70 morreu com a guitarra elétrica na tomada, ele tomou um choque e morreu e tal. Uma outra banda puramente estilo dos Rolling Stones quando eles começaram, que foi esse aqui, ó, The Animals. Tendo o vocal principal aqui, ó, Eric Burdon. O cara tinha uma vozeirão doido. Esse aqui, eu considero que ele, na minha opinião, né? Não entendo, não sou músico, mas ele e o Jim Morrison de vozeirão na área do rock, acho que foram os que mais tiveram. O Eric Burdon na primeira fase dos anos 60, e era um cara baixo de estatura, olha que curioso, mas tinha um vozeirão doido. E o The Animals
teve um repertório muito bacana, mas as brigas internas deles também em 66 já se desfizeram, voltavam. Foi muito rápida a ascensão deles. No Brasil, a mais conhecida é The House of Rising Sun, mas tiveram outras músicas que tocaram aqui também e um repertório bem bacana. O que mais aqui que eu vou ter aqui, ó? Vou mostrar mais uma coisa dos anos 60 para você aqui, ó, que também começou na mesmíssima gravação, no mesmíssimo tempo. Quando os Beatles começaram, eles já vinha lá dos anos 50 composições, tanto de junto do Lennon e McCartney, quanto isolados, mas eles tacaram na mesa, né? E algumas músicas dessas aí foram para gravações do próprio repertório dos Beatles e outra para outros cantores da época, outras bandas, como Foremost, em 63 gravaram Hello Little Girl deles mesmos, que fez muito sucesso, bem bacana. Que mais aqui? Teve muito mais músicas aí que eu não vou lembrar agora. De 64, Peter and Gordon, A World Without Love. Os Beatles eram, o Lennon e McCartney foram fornecedores de canções para outros grupos naquele 63, 64 assim, e bandas duplas bem legais, hein? E eles começaram na Parlophone com o produtor George Martin, junto com eles começou uma outra banda que foi essa aqui também, ó. Jerry and Pacemakers, que no Brasil tiveram, entre outros sucessos, Ferry Cross the Mersey, que fez muito sucesso. Muito bacana isso aqui também. Ó. Mas eu não vou me estender muito o vídeo aqui hoje não, porque senão fica para outros vídeos. Eu vou falando especificamente dessas bandas aqui. A gente vai devagar, a gente vai falando aqui. Mas hoje, resumindo aqui, ó, quem foram os principais rivais dos Beatles na primeira fase? Não foi Rolling Stones, foi Dave Clark 5. E o Dave Clark nos anos 70 se tornou produtor, trabalhou bastante com o Fred Mercury, fez trabalhos e também assim teve uma amizade muito sólida com o Fred Mercury. Mas ele foi muito mal visto, como um carrasco da indústria musical. Quem falou aqui foi o Basílio. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa. Só vou citar uma coisa. É a última coisa do vídeo. Pra mim, realmente, nos anos 60, os Beatles foram os maiores. E foram tanto os maiores, por quê? Porque após o término de 1970, muita gente que conhece os Beatles não conhece o trabalho deles, o repertório isoladamente. E assim, ó, Paul McCartney produziu muita coisa nos anos 70, muitos discos com os Wings. O John Lennon tem um repertório bem bacana de discos dos anos 70. O George Harrison também detonou. My Sweet Lord. E George Harrison tem um repertório muito grande nos anos 70. E até o Ringo, é um disco que ele estava assim, vestido de astronauta. Aquele disco fez sucesso pra chuchu no exterior, não tocou tanto no Brasil, mas olha só que curioso. Quer dizer, os Beatles tinham uma banda que teve quatro vocalistas na mesma banda. Após o término, a carreira solo de todos. Do Ringo, eu diria que foi a menos... Mas mesmo assim, todos emplacaram sucessos aí na carreira solo. Os caras foram fera. Tem que admitir. Um abração, quem falou que foi o Basílio. Hoje o vídeo ficou comprido para explicar toda essa história aqui, mas até um próximo vídeo. Até lá.